sei lá, um projeto polêmico, ou vão pegar eu fazendo um vídeo, como se fazer o vídeo fosse errado. Olha só, ele faz só vídeo. Não, não faz só vídeo, é só você ter a paciência de você abrir o site e olhar os meus projetos. Eles estão lá. Agora, se vocês acham que com esse discurso vocês vão me impedir de fazer os meus vídeos, que é a minha ferramenta de comunicação, não vão conseguir, eu vou continuar fazendo. Me trouxe essas questões, aí eu queria entrar talvez numa parte mais polêmica aqui da nossa conversa, que você mencionou, a gente falou agora de Bolsonaro, você pode ter ali algum tipo de retaliação por estar se associando com uma imagem que sempre vai receber algum tipo de crítica. Uhum. Você começou no gabinete do Fernando Holliday, que na época era associado ao movimento, e obviamente você tomou cuidado para não mencionar, mas para bom entendedor dá para entender, você estava mencionando ali na época o MBL, Sim, que já foi mais próximo, hoje em dia é um desafeto político. sim. Como lidar com essas relações que vão se transformando, né? A gente estava até brincando da minha posição assim como cidadão e eleitor, eu sempre tive muita dificuldade de ter alguma defesa em relação a algum político, com medo disso me condenar no futuro. Uhum. Tipo, pô, eu gosto desse cara. Aí, pô, acontece um negócio, o cara faz uma besteira e fala, ó, você Sim, apoiava esse cara. Então, sim, pô, eu me sinto assim, sempre com uma dificuldade imensa de manifestar algum afeto por uma figura política. E você está envolvido na política, sim. você vive essa A transformação. figura pública da política, ela não tem alternativa, né? Ela tem que se posicionar. Não tem outra Então, se escolha, né? você cometer um erro sendo uma figura pública, isso vai ficar registrado. Essa é a diferença. Mas faz parte. Eu, por exemplo, quando eu fui do MBL, eu era uma figura de bastidor, jovem, comecei com 17 anos na política. Então eu tô com 27, já fazem mais de 10 anos que eu trabalho com política. E, obviamente, quando você é jovem, você é imaturo e você vai para aquilo que muitas vezes é o que mais te cativa em termos de emoções. O próprio Olavo de Carvalho, que é celebrado pela direita no Brasil, ele, no começo da carreira dele, ele admite que ele era comunista, marxista. Depois ele abandonou. O próprio Jair Bolsonaro, ele já votou no Lula. Ele já indicou ministro. Já tentou indicar ministro, aliás, pro governo Lula. Tem vídeo dele falando que queria fuzilar o FHC quando ele Exatamente. privatizou a De Vale. privatizar. E depois ele virou um cara com opinião de privatização. Então, assim, as coisas mudam e as pessoas têm o direito de mudar de opinião. Até mesmo quando é natural que uma pessoa que amadureça, ela mude algumas opiniões. Se a pessoa ela amadureceu e não mudou nenhuma opinião, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, eu acho que eu amadureci muito em muitas ideias. Ter também saído daquele grupo e voltado um pouco para a igreja, ter desenvolvido um relacionamento, casado e tal. Tudo isso contribuiu para que eu amadurecesse também. E eu acho que esse movimento é natural. E muitas vezes o jovem, ele se ilude com um discurso que às vezes é mais atrativo, é belicoso, etc. Só que ele não para se atentar nos detalhes, né? Então, um grupo que você faça parte, hoje, sei lá, se eu fosse olhar pra direita, quem são as pessoas mais próximas de mim? Tem o Holliday, obviamente, que é um amigo das antigas, mas você tem o Nicolas Ferreira, etc., Ana Campanholo. E uma coisa que eu percebo nessa galera que convive comigo é uma profunda coerência, assim. As pessoas, eles acreditam naquilo que eles estão defendendo. Eles estão construindo uma coisa por uma questão de valores. Se você faz parte de um grupo e você percebe que esse grupo, ele coloca um projeto pessoal acima dos valores, você tem que ficar com o pé atrás. Se um grupo, ele começa dizendo, olha, nós somos liberais, nós defendemos livre mercado, e daí depois, por uma questão de conveniência política, ele fala que não é mais liberal, aí você não sabe mais definir, assim, por que? Qual a definição? O que você defende? Pra você poder cobrar alguém, você tem que saber o que essa pessoa defende, pra saber se ela é coerente ou não. Aí fica vaga a questão do que eles defendem ou não. Pra mim, isso é um sinal de alerta. Porque se você. Agora tem já que você citou o nome, eu vou citar. O MBL, eles não se definem mais como liberais, né? Eles inventaram uma ideologia deles lá, que chama. Como é que é? Tecnotenentismo. Nunca ouvi falar. Não, exatamente, eles inventaram. Aí você vai. Eles postaram no perfil dele lá, eu li a definição. Aí eu li a definição e falei, meu, isso aqui não quer dizer nada. Tipo assim, é absolutamente genérica a definição. E eu entendi muito bem a estratégia deles. O que eles estão fazendo? Eles estão criando um nome genérico, eles estão abandonando a definição de liberais. Por quê? Porque se eles são liberais e alguém defende aumento de imposto, você vai cobrar? Você tem razão para cobrar. Se eles são liberais e defendem o aumento do Estado, privilégio, elite do funcionalismo público, e você cobra, você tem um motivo para cobrar, porque eles se definem com essa ideologia. Quando eles colocam algo genérico, que você não sabe muito bem definir, eles podem defender qualquer coisa
e não vão poder ser cobrados. E o ponto de que isso que eu tô falando é verdade é que a liderança hoje já foi divulgado aí do movimento do MBL, eles hoje, atualmente, eles dizem que a militância deles não tem que questionar as decisões deles. Porque eles sabem o que estão fazendo e eles são inquestionáveis. Os mesmos que diziam que o bolsonarismo era autoritário, que todo mundo no bolsonarismo era gado, etc., que todo mundo pensava igual. Desde que eu saí do MBL e fui me aproximando do Bolsonaro, cada vez mais eu tive liberdade de opinião. De verdade mesmo. Eu nunca teve um momento, nunca, desde que eu me aproximei do Bolsonaro, que ele me ligou pra impor uma decisão. Nunca. Nunca. Até mesmo essa questão agora mais recente aí, da votação que, ao meu ver, o Flávio errou na questão do PL da misoginia, o Nicolas criticou, eu critiquei, vários políticos de direita criticaram o PL da misoginia, e mesmo assim, somos aliados do Flávio. E não fomos perseguidos pelo Flávio por conta disso. No MBL, isso seria impossível. Impossível. Sai um negócio gravíssimo, aí uma denúncia gravíssima aí de bastidor, a primeira coisa que eles fazem é passar pano. Não existe. Eles só... Flávio, rachadinha. Cara, se tiver um escândalo de rachadinha no MBL, eles vão defender. Eles vão defender, porque é o projeto político deles, pessoal deles. Tanto que eles já defenderam coisas absurdas também. Então assim, essa coerência, nossa, é um movimento incólume, eles são perfeitos. É mentira. É mentira. Os fatos comprovam que é mentira. Todas as vezes que eles tiveram algum problema interno com algum membro, eles passaram pano. Todas as vezes. E até conectar isso com um ponto que a gente falou lá no começo do nosso episódio, você falou da capacidade da esquerda se organizar, mesmo que haja divergência, e tem algum momento que há união. Existe possibilidade de união com esses desafetos políticos? A gente está falando aqui em MBL, mas pode haver outros nomes aqui, em torno desse grande objetivo, caso se identifique que é melhor somar do que dividir, num primeiro momento, para atingir esse objetivo, como você mencionou, seria tirar a esquerda do poder, ou ficou tão rachado esse relacionamento que não existe possibilidade de conversar, de sentar na mesma mesa? Cara, eu acho que assim, existe agora, assim, inclusive o Flávio tá trabalhando por isso, uma necessidade de união. Ele fez uma aliança com o Moro. O Moro que, assim, se for colocar uma das figuras, historicamente, teve a maior briga com o Bolsonaro, eu acho que o Moro é a maior. Ele saiu do governo, fazendo ilações, divulgou reunião privada. Foi uma coisa feia, pública, usando a Globo, etc. E o Bolsonaro sentou, fez um acordo e tal, e o Moro provavelmente vai ser o candidato da direita no Paraná. Então as alianças estão sendo feitas. Só que você faz aliança, primeiro, com quem quer fazer aliança, e um grupo sectário que demoniza todos os outros grupos políticos, ele jamais vai querer essa aliança, e com quem tem relevância. Tipo assim, eu sinceramente, o Moro é um senador da República, o Moro é o cara que mais pontua no Paraná, ele é um cara relevante, é um cara que agrega pra você ter uma aliança. Um grupo que tem um deputado federal no Brasil inteiro, que o máximo que faz é rede social, sinceramente, não é um grupo relevante o suficiente para ter esse tipo de aliança, mesmo que eles quisessem, eles não querem, eles são sectários, etc. Então, eu não espero que essa aliança aconteça, não, não por conta do Flávio e dos Bolsonaro, porque a prova de que eles são tolerantes e são capazes de fazer alianças foi que quando eu me aproximei deles, eu nem tanto, né, porque eu era um cara mais de bastidor, teve muito pouco posicionamento público meu, assim, contra. Mas o Holliday, por exemplo, que era um cara que teve mais desafetos públicos, foi totalmente acolhido pelo Bolsonaro. Então, a aliança e a união, por parte do Bolsonaro, sempre existiu essa possibilidade. Eu não tô dizendo que o entorno também não tenha gente radical ali, que até hoje, às vezes, eu convivo com gente ali que, às vezes, não quer que eu tenha participação nenhuma dentro do partido, dentro da direita, etc. E que se incomodam com a influência que eu tenho hoje. Mas isso é normal de qualquer grupo. Você vai ter gente boa, gente ruim, gente que tá disposta a agregar e gente que não está. Agora, assim, eu vejo, desde que eu saí, desde que eu me aproximei do Bolsonaro, eu sempre me senti mais livre pra dizer aquilo que eu penso do que quando eu não estava, quando eu estava preso em um grupo. Eu me sentia muito mais engessado. Aqui, por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo, teve votações que, por exemplo, vou falar algo prático. Teve aumento de salário para a elite do funcionalismo público aqui. Eu não tenho subprefeitura, eu não tenho cargo, eu não faço parte da gestão. Outras lideranças, inclusive desse grupo que a gente citou, tem cargo, tem subprefeitura. Aí foi votar aumento de salário para o TCM, eu fui lá e votei contra. Porque os caras já ganham 30 pau,
um salário altíssimo. A vereadora deles saiu do plenário, não votou. Não deu presença, pra não ter que votar. Então essa é a diferença. Eu mantive a coerência, eu posso manter a coerência, porque eu não tô refém das alianças políticas que um grupo tá fazendo. Por exemplo, questão moto aplicativo na cidade. Pô, se tem um movimento que poderia ter encampado a luta para que os motoristas de aplicativo pudessem transportar passageiros na cidade de São Paulo de moto, era o MBL. Eles sempre, historicamente, tiveram esse discurso. Eles defenderam o Uber lá atrás, defenderam 99, os aplicativos, as plataformas lá atrás, por uma questão de livre mercado. Quando chegou a moto, como o Nunes, o prefeito Ricardo Nunes, era contra essa liberação desse serviço na cidade, eles ficaram quietos. E quem que encampou a luta a favor dos motoristas de aplicativo? Fui eu. Então, assim, eu prefiro ter essa independência. Eu prefiro conseguir preservar a minha coerência. Mesmo que pra isso eu não esteja preso numa caixinha de um grupo, entendeu? Muitas vezes é muita espuma, mas é pouco conteúdo. Você olha pra prática. Tanto que quando eu sou atacado, cara, geralmente eu sou atacado ou por ter sido do MBL e por ter sido crítico do Bolsonaro, esse vai ser o ataque, ou eu sou atacado por ter me aliado ao Bolsonaro. Mas nunca você vai ver essa galera me atacando por conta da minha postura enquanto parlamentar. Das coisas que eu fiz. Porque é só retórica. Se você pegar, pesquisa os meus projetos, entra no portal da transparência e pesquisa os meus projetos enquanto vereador. Eu sou um dos vereadores, tirando honraria, nome de rua, etc., eu sou um dos vereadores que mais protocola projetos na cidade de São Paulo. E se você analisar os meus projetos, a maior parte deles é resolvendo problemas práticos. Por exemplo, um dos meus projetos que avançou, que eu aprovei em primeira votação, é um projeto, você já tem filho? Alguém? Não, ainda não. Tem filho? Eu tenho uma filha. Apesar da cobrança de minha esposa, que se estiver assistindo, eu já me cobrar de novo. É a melhor coisa do mundo, recomendo. E eu tive minha filha, você vai no hospital privado, quando você tem sua filha, eles colocam uma pulseirinha com rastreador para que não tenha troca de bebê, para que não tenha risco de sequestro, tráfico humano, etc. Que acontece, infelizmente, essas coisas. Na rede pública não existe isso. E não é algo caro, não é algo, nossa, vai comprometer o orçamento. E deveria existir. Se você está oferecendo segurança, a saúde para as pessoas, tem que proteger a integridade desses bebês. Um dos meus projetos é resolvendo esse problema. Tem projeto meu, por exemplo, para inclusão de pessoas com deficiência auditiva nas escolas. Educação financeira nas escolas. Tem projeto meu caminhando na casa. É super importante. Exatamente. Não que os outros não sejam, obviamente. A educação financeira e empreendedorismo, né? E tudo isso são projetos meus que estão andando, projetos relevantes. Só que aí não. O que eles vão fazer? Eles vão pegar, sei lá, um projeto polêmico, ou vão pegar eu fazendo um vídeo, como se fazer o vídeo fosse errado. Olha só, ele faz só vídeo. Não faz só vídeo. É só você ter a paciência de você abrir o site e olhar os meus projetos. Eles estão lá. Agora, se vocês acham que com esse discurso vocês vão me impedir de fazer os meus vídeos, que é a minha ferramenta de comunicação, não vão conseguir. Eu vou continuar fazendo. Até porque são os videozinhos que a galera critica que mais tem surtido efeito ultimamente, né? O Nicolas Ferreira conseguiu fazer o governo Lula recuar na medida do Pix, do controle do Pix lá atrás, com um vídeo. Aí um juiz libertou um abusador de criança. O que o Nicolas fez? Fez um vídeo. O juiz recuou. Botou o cara na cadeia. Aí, agora, tem as pessoas que estão presas injustamente, sem o devido processo legal, lá envolvidas no 8 de janeiro, etc. O Alcolumbre falou que não ia pautar, recebeu requerimento de senadores várias vezes e falou, não, eu não vou pautar baseado em requerimento, não. A decisão é exclusiva minha. Aí o Nicolas grava um vídeo. O vídeo pega mais de 100 milhões de views. Coincidentemente, alguns dias depois, o Alcolumbre marca a data. Aliás, um dia depois do Nicolas encontrar ele pessoalmente pra falar sobre isso. Então, assim, a pressão das redes sociais e o poder da visualização impacta, cara. A audiência de um vídeo no Instagram, às vezes, é maior do que muitos canais de televisão. No passado era só a TV que você tinha, hoje em dia não. Hoje em dia a nossa televisão é a nossa rede social. E eles querem que a gente abra mão disso. Eu, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, eu fui numa unidade de saúde, peguei uma fraude de ponto e denunciei isso. Fui no Ministério Público, expus nas minhas redes sociais. O que aconteceu? Depois eu descobri que o gestor da OS foi afastado, descobri que o médico também foi afastado e que o problema foi corrigido. E que a própria prefeitura, depois nos bastidores, no Tribunal de Contas, começou a abrir investigações sobre esse tema de fraude de ponto, pra tentar evitar que acontecesse. Por quê? Por causa de um videozinho. Por causa de um videozinho, motos estavam sendo apreendidos na cidade de São Paulo, de forma irregular pela prefeitura, nessa questão do aplicativo. Eu fui lá, mostrei o que estava acontecendo e eles encerraram a operação de apreensão. Então, assim, os videozinhos, cara, eles têm surtido efeito. E é por isso que eles não querem mais que a gente faça videozinho. Eles vão ficar falando, olha, os seus videozinhos. Eu posso muito bem ter meus vídeos, produzir meu conteúdo, influenciar as pessoas e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho parlamentar decente.
Eu, desde o começo, quando eu entrei na Câmara, eu não escolhi posição de prestígio, presidência de comissão, eu fui mais votado, eu tinha algum peso na hora de negociar um espaço na Câmara. Eu não escolhi estar na mesa diretora da casa, não. Eu escolhi estar na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque ela é a comissão que, obrigatoriamente, todos os projetos terão que passar por Passa lá. por ali. E eu sei que lá eu Poder de consigo discutir tudo. barrar alguma coisa ou já propor na O fonte. que eu barrei de projeto abortista na CCJ não é mole. Foram várias vezes. Várias vezes que com um pedido, vamos aqui, votação nominal, derruba o projeto. Várias vezes. Esse trabalho de goleiro, às vezes as pessoas não veem o que tá acontecendo, mas tá aí, eu escolhi a CCJ por isso. Porque eu sei que lá eu consigo influenciar diretamente. Então, eu acho que assim, enquanto as pessoas estiverem me atacando, porque no passado eu fui crítico do Bolsonaro, ou porque depois eu me aliei ao Bolsonaro, isso é um bom sinal. Significa que eu continuo fazendo um mandato excelente. Significa que eles não têm outra coisa pra atacar. Eles não podem falar, nossa, Pavanato, olha esse problema aqui nas suas emendas parlamentares. Não, irmão. Todo o dinheiro que eu destino em emenda parlamentar tá executado. Todo o dinheiro que eu mandei pro hospital resolveu o problema do hospital. Inclusive, unidade de saúde que eu vou fiscalizar muitas vezes, eu vejo problemas lá e depois mando o dinheiro e resolvo o problema. Aí fica, às vezes, médico, enfermeiro ali, não querem que tenha essa fiscalização, né? Existe muito esse atrito. Uma questão de classe mesmo, Sim. né? Mas, cara, eu não só vou lá e exponho problemas, como eu tô mandando dinheiro pra essas unidades de saúde. Teve uma UBS, por exemplo, que eu visitei, fiscalizei, eles não queriam me informar. Inclusive, eu nem tava fiscalizando o trabalho da UBS, eu tava fiscalizando a entrega de medicamentos da prefeitura, que tava faltando medicamento. Aí eu não queria me entregar a lista de medicamentos. Consegui a lista, mandei pra prefeitura solicitando a entrega de medicamentos. Essa UBS eu mandei mais de 100 mil reais lá pra resolver problemas de estrutura. Então, assim, dá pra conciliar os dois, dá pra eu fazer um trabalho midiático e ao mesmo tempo um trabalho prático, efetivo. E é isso que eu tenho tentado fazer. Obrigado por assistir. Esse é o Central MBL. Curtam e se inscrevam.